Olá pessoal, estamos aqui de volta com a continuação do, do assunto sobre sinais, né? E nós vamos começar então com as operações básicas com sinais. Então nós temos algumas operações que podem ser feitas, dentre elas uma das mais simples é a multiplicação por um escalar. Então, isso equivale a gente modificar a amplitude de um sinal original. Então, dado um sinal x de t, a multiplicação por um escalar é multiplicar esse sinal x de t por um valor constante c, que é a escala, né, a mudança de escala. E, portanto, se c é maior que 1, a gente amplifica o sinal. E se c está entre 0 e 1, né, o módulo de c, nós temos uma atenuação do sinal, ou seja, as amplitudes são diminuídas para este intervalo entre 0 e 1 e as amplitudes são aumentadas para c maior que 1. Uma outra operação básica é a operação de escalonamento temporal. Então, o escalonamento ele modifica digamos assim, a largura do sinal, o quanto um sinal dura temporalmente. Então, suponha esse sinal f de t aqui, ó, que tem uma duração de t1 até t2. O novo sinal, que eu vou chamar f de 2t, ou seja, estou multiplicando o fator temporal, eu estou escalonando o eixo temporal de um fator de 2. Esse escalonamento, quando eu multiplico o tempo por 2, equivale a fazer uma compressão temporal no sinal. Então, se o fator que eu estou multiplicando o tempo é maior que 1, eu estou comprimindo o sinal. No segundo caso, ó, eu quero o sinal f de t sobre 2, então eu estou dividindo o eixo temporal por 2. Então, isso implica em eu ter uma expansão no meu sinal de um fator de 2. Essa expansão acontece quando eu divido o eixo temporal por um número inteiro. Então, de maneira geral, se f de t é comprimido de um fator de a maior que 1, o sinal é f de a vezes t. E se eu, ao invés disso, obtenho um sinal f de t sobre a, onde a é maior que 1, então a função é expandida. Vamos só fazer um exemplo aqui, para a gente deixar isso um pouquinho mais intuitivo, né? Então, ó, suponha que eu tenha esse sinal aqui, ó. Vou chamar de x de t. Esse meu sinal vai ser x de t. E eu vou ter, por exemplo, uma função triangular, como no exemplo, só que agora eu vou colocar valores, menos 1 e 2, tá? Eu vou chamar esse ponto aqui, ó, intermediário de 1, assim como esse ponto intermediário. Vou dizer que nesse ponto a função vale aqui 2 e aqui 1, tá? Bom, então, se eu quero obter um novo sinal, que eu vou chamar y de t, igual a x de 2 vezes t, então veja que eu estou multiplicando por 2 o eixo temporal. Então, se eu quiser, eu vou atribuir alguns valores para t. Ó. Então, se eu quiser o valor de t no instante 0, eu faço t igual a 0. Então, fazendo t igual a 0 aqui, eu vou ter x de 0. Portanto, esse ponto aqui, ó, no instante inicial 0, vai continuar como sendo 2. Mas agora, suponha que eu quero y, vou colocar aqui só para dizer que é menos meio, por exemplo. Vou chamar este ponto aqui, vou dizer que é menos meio. Então, se eu quero y em menos meio, o que é que eu faço? Eu substituo t por menos meio. Então, eu coloco menos meio em t. Vai ficar 2 vezes menos meio, que vai ficar x de menos 1. Mais x de menos 1, ó, o sinal x de t no ponto menos 1, ele é igual a 0. Da mesma forma, se eu quero y em menos 1, vai ser x, colocando menos 1 em t, x de menos 2, que eu vou ter 0. Ó, x de menos 2
seria aqui, por exemplo, né? Dá 0. Se eu quiser y no ponto 1, y no ponto 1 é igual a x quando eu substituo t por 1. Então, x de 2 que vai ser igual a 0, que é esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, se eu quiser, por exemplo, x em meio, eu vou ter y em meio, desculpe, eu vou ter x de 2 vezes meio, que vai ser igual a x de 1, que é igual a esse ponto aqui, ó, que eu estou dizendo que é 1. Aqui, menos 1, tá certo. Se eu quiser y em menos 1 quarto, eu vou ter menos 1 quarto, substituo t por menos 1 quarto, vou ter 2 vezes menos 1 quarto, e teremos x de menos meio, que no caso aqui a gente assumiu que era 1, esse valor aqui, ó. Então, ó, o gráfico da função y de t, deixa eu refazer aqui, peraí. O gráfico da função y de t, obtido a partir dessa operação do escalonamento temporal em x, vai ser dado, ó, y0 vai ser 2, esse ponto aqui, y de menos meio vai ser 0, então em menos meio, vou dizer que é isso aqui, menos meio vai ser 0, em menos 1 vai ser 0, em 1 vai ser 0, então se aqui é menos meio, vou chamar de 1 aqui, em meio vai ser 1, então aqui, ó, ele vai valer 1, e em menos 1 quarto ele vai valer 1, então aqui nesse ponto ele vai valer 1. Então eu teria essa reta e essa reta. Se a gente desenhar em escala, né, o valor de x seria esse gráfico aqui, ó, preto. Né, aproximadamente isso aí. Deixa eu só desenhar direito aqui. Esse sinal mais ou menos aqui, ó. Então o que aconteceu com o gráfico preto em relação ao gráfico azul? Houve uma compressão temporal no gráfico. Essa compressão temporal se dá porque a gente multiplicou o eixo temporal por um fator inteiro maior que 1. Certo? Então, essa operação de escalonamento temporal, ela é importante para a gente entender algumas propriedades da transformada de Fourier que a gente vai ver mais para frente. Bom, então, mostrada a operação de escalonamento temporal, a gente tem agora o deslocamento temporal. O deslocamento temporal é como o nome está dizendo, um deslocamento no eixo do tempo. Então você vai pegar o sinal original e transladá-lo ou para frente, no caso de tempos futuros, ou para tempos passados. Se o valor de t é maior que 0, então matematicamente o deslocamento temporal é y de t igual a x de t menos um valor t grande. Se esse valor t grande aqui é maior que 0, ou seja, esse menos continua, nós vamos ter um deslocamento para a direita, que é a função, ó, esse sinal aqui, ele vai aparecer atrasado com relação a esse sinal f de t original. Então, esse sinal f de t, ele começa a ocorrer neste instante, ó. Se eu deslocá-lo de t posições, o novo sinal deslocado só vai aparecer alguns instantes depois de quando o f de t apareceu. Então, ele vai vir atrasado, né? Ele vai chegar atrasado em algum lugar. Portanto, a gente diz que a operação, quando t é maior que 0, é um atraso temporal. De forma contrária, quando t é negativo, t grande é negativo, esse menos aqui se torna mais e o deslocamento vai para a esquerda. Então, o sinal original era esse e ele vai ser deslocado para a esquerda. Esse novo sinal deslocado, ele agora vai aparecer antes do sinal original. Então, nós temos um adiantamento temporal. Ele vai se adiantar com relação ao sinal original. Uma outra operação importante é a operação de reversão temporal. A reversão temporal é o rebatimento com relação ao eixo horizontal.
Então, matematicamente, a gente tem que o rebatimento é multiplicar o eixo temporal por menos 1. Então, uma reversão temporal é um escalonamento por menos 1. Graficamente, isso significa você transformar tudo que é positivo em negativo, tudo que é negativo em positivo e manter o sinal no ponto zero. Então, aqui está um exemplo de um sinal g de t, que só existe, por exemplo, aqui para valores negativos. Quando eu rebato temporalmente, esse valor em menos 1 vai vir para mais 1, que é esse ponto aqui. Esse valor aqui vai vir para esse ponto para t positivo, e assim por diante. Esse valor em menos 5 vai vir para mais 5, porque o valor foi rebatido. Então, só para a gente entender melhor, considere esse sinal que eu vou desenhar aqui. Deixa eu pensar aqui no sinal x de t, em que x de t é dado por, deixa eu pensar, alguma coisa mais ou menos assim, onde aqui é menos 1, aqui é 1, desculpa, o contrário, 1 menos 1 e aqui vale 2. Então, se eu fosse obter o sinal y de t, vou fazer aqui, y de t igual a x de menos t, para cada valor de t que eu quero encontrar y, eu vou achá-lo no ponto menos t em x. Então, por exemplo, eu vou desenhar o gráfico de y de t. Como é que eu obtenho? Y de 0 vai ser x de menos 0, que é igual a x de 0, então o valor aqui vai se manter, o valor 2. Y de meio vai ser x de menos meio. O valor de x de menos meio seria isso aqui, Então, y de meio é este valor aqui, Então eu boto aqui que é o próprio 2. Y de 1 vai ser x de menos 1. É essa indeterminação aqui, Então, eu tenho em 1 isso aqui. E para cada valor de x e de t negativo em x, ele vai se transformar em cada valor positivo de t. Para o caso de t igual a menos 1, y de menos 1, eu tenho x de mais 1. Menos com menos dá mais. É esse ponto aqui, Ele vai virar esse ponto em menos 1. Esse ponto aqui, em meio para x. Vamos dizer, suponha que é 1. Eu vou ter y de menos meio, vai ser x de mais meio, que vale, no caso, 1 aqui. Em menos meio. E todos os outros pontos dessa reta vão se trasladar para a reta aqui. Então, o que aconteceu? Houve um espelhamento, o sinal foi espelhado, é como se eu virasse a lousa ao contrário, e eu tenho o sinal rebatido temporalmente, que é a reversão ou rebatimento temporal. Eu tenho outras operações, mas acho que essas são as principais que a gente vai tratar por enquanto. Agora nós vamos falar sobre alguns sinais importantes que nós vamos nos deparar durante a análise dos sinais. Um deles é o pulso unitário com largura tal e amplitude 1 sobre tal. Então, o pulso unitário, ele é um sinal que é uma constante entre 0 e tal, com duas indeterminações, duas indeterminações em 0 e em tal, e fora desse intervalo ele é 0. Matematicamente a gente pode expressar dessa forma. E uma coisa interessante desse pulso é que a sua área é unitária. Eu tenho a área desse pulso é tal, que é um retângulo, se a gente considerar um retângulo aqui, então eu tenho tal vezes 1 sobre tal, que dá 1. Então a área do pulso, não interessa o valor de tal, ele vai ter área unitária. Por isso que é chamado de pulso unitário. Se a gente observar este pulso unitário e deslocar ele de meio segundo para a esquerda, nós adiantarmos esse sinal, a gente tem um novo sinal que é chamado de e multiplicá-lo por tal. Essa é a diferença. Essa é chamada de função retangular ou pulso porta unitário,
que tem largura tal, ou seja, ó, ele vai de menos tal sobre 2 a tal sobre 2 e tem amplitude unitária neste intervalo. Fora deste intervalo, eu tenho o valor nulo. Esse valor, essa nomenclatura T sobre tal, é para lembrar que esse pulso aqui ele não tem área unitária, tá? Ele só terá área unitária se tal for igual a 1. Quando tal for igual a 1, esse pulso aqui se torna este deslocado. Quando não, ou seja, quando ele não é igual a 1 tal, nós temos sempre o valor unitário na função retangular. Matematicamente a gente expressa por essas duas relações. A função retangular vale 1 para o tal neste intervalo, de menos tal sobre 2 a tal sobre 2, e vale 0 fora deste intervalo. Tem duas indeterminações nos pontos. Aqui nós temos mais uma função importante, que é a função pulso triangular unitário. Assim como a função retangular, ela tem valor unitário na origem, mas são duas retas decrescentes até menos tal sobre 2 e tal sobre 2. Então ela também tem largura de tal, ou seja, vai de menos tal sobre 2 a tal sobre 2 e tem altura máxima unitária. É chamado de pulso triangular unitário. Uma função importante que a gente vai lidar muito durante o curso é a função impulso unitário, ou também chamada de delta de Dirac. Ela é uma função que não existe, não tem como implementá-la no mundo real, e é um idealismo matemático para um evento instantâneo. Ela traz a noção do que seria a idealidade de um evento acontecendo instantaneamente. Como ela é definida? Ela é definida como sendo nula para t diferente de zero, certo? Ela não tem valor para t diferente de zero. Ela é indefinida em t igual a zero, ou seja, a gente diz que ela tem altura infinita, mas a área desse pulso é unitária. Então temos largura do pulso zero, altura do pulso infinita, mais área unitária. Como eu estou falando, ela é um idealismo que vai servir para a gente tratar quando a gente for trabalhar com amostragem de sinais contínuos no tempo. A gente pode pensar na função delta de Dirac como um caso limite de um pulso daqueles que a gente viu. Por exemplo, o pulso retangular unitário. O que é o pulso retangular unitário? É o pulso que tem área unitária. Ela tem, se a gente pensar nesse pulso deslocado aqui, ó, para menos epsilon sobre 2 a epsilon sobre 2, de altura 1 sobre epsilon nessa região, quando a gente diminui o valor de epsilon, a gente está aumentando a sua altura e comprimindo ela. Se a gente aumenta ainda mais, a gente diminui ainda mais, a gente está diminuindo ainda mais a largura e aumentando a altura. Quando o epsilon tende para zero no limite, né, essa altura vai para infinito e a largura vai para zero. Então, isso se torna a função delta de Dirac ou a função impulso unitário. Então, a gente pode pensar na função impulso unitário como sendo um caso limite do pulso unitário. Existem algumas propriedades importantes da função pulso unitário, da função impulso unitário, né, que são mostradas aqui na figura. Aqui nós temos a primeira propriedade que eu já mostrei, tem a área unitária, ou seja, a integral de menos a mais infinito da função impulso é 1. Ela é uma função par, ou seja, ela tem simetria par. Delta de t é igual a delta de menos t. Além disso, ela obedece a essa propriedade aqui, ó. Se eu vou mostrar aqui na lousa para ficar mais intuitivo. Se eu tenho um sinal qualquer e multiplico esse sinal, sim, eu esqueci de falar que a gente representa a função impulso unitário por uma seta, né, na origem,
essa seta um pouquinho mais grossa aqui do que o eixo para representar a função impulso, tá? Então, ó, se eu multiplico um sinal x de t qualquer pelo delta de Dirac, x de t multiplicado pelo delta de Dirac, o delta de Dirac ele é zero em todos os lugares fora de t igual a zero. Então, para qualquer intervalo diferente de zero, o produto vai ser nulo. No único ponto em que o produto não vai ser igual a zero, vai ser no ponto t igual a zero. No ponto t igual a zero, o produto vai ser indeterminado, vai ter altura infinita. No entanto, esse delta vai ser multiplicado na origem pelo sinal na origem, ou seja, o valor de x em zero, porque para todos os outros lugares em t, para todos os outros valores em t, a função delta é nula. Ela só não é nula em t igual a zero, mas ela é infinita. Então, com essa idealização aqui, ó, a gente continua mantendo a altura infinita multiplicada por um fator constante x0. Bom, essa é uma das propriedades, né? E a gente pode utilizar essa propriedade para obter uma outra propriedade importante da função delta de Dirac, que é essa aqui. Deixa eu fazer novamente na lousa para ficar mais claro. Ó. Se eu integrar esse produto, x de t, delta de t, essa integral, ela vai ser, usando essa propriedade aqui, ó, ela vai ser x de zero, que é uma constante, então pode sair da integral, e menos a mais infinito, delta de t dt. Bom, mas quem é isso aqui, ó? É a área sobre a função impulso unitário, que é, portanto, x de zero. Ou seja, quando eu multiplico uma função e integro essa função, quando eu multiplico uma função por um delta de Dirac, multiplico a função por um delta de Dirac e integro essa função, essa integral do produto é igual ao valor da função no instante zero. Então, integrar isso, multiplicar o delta pela função e integrar equivale a tomar uma amostra da função no instante x0, no instante t igual a zero. Ou seja, por isso que a gente chama essa função delta que a gente fala que essa função delta de Dirac é uma função de idealização da amostragem. Tem outra propriedade também importante, que é o seguinte, ó, se eu desloco essa função impulso, deixa eu mostrar na lousa novamente. Se eu desloco essa função impulso, vou deslocar a função impulso. Aqui eu tenho a origem. Aqui eu tenho a origem e eu vou mostrar um impulso delta para um valor t. Então seria delta de t menos t grande. Lembrando, ó, se t é positivo, a função é deslocada para a direita. Então o impulso aqui foi deslocado para a direita. Bom, novamente vou multiplicar a função, só que agora pelo impulso deslocado. Essa função multiplicada pelo impulso, esse impulso deslocado, ele vai ter valor nulo para qualquer valor de t diferente de t grande. Então, esse produto se resume ao produto no instante t, mas nesse instante a função delta de t é indeterminada. Então, sobra o valor da função x onde o impulso ocorre, vezes o impulso ocorrido. Então, de uma maneira geral, multiplicar uma função por um impulso equivale a tomar o valor da função onde o impulso ocorre e multiplicar pelo impulso original. E agora, se eu integro esse produto, usando essa propriedade, vai sobrar x de t grande. Ó. Esse produto vai ficar x de t grande e delta de t menos t grande. Como x de t grande não depende de t minúsculo,
ele pode sair da integral e, portanto, me resta isso aqui, ó. Bom, a área de uma função não é alterada se eu simplesmente desloco a função. O deslocamento de uma função não altera sua área, como é o caso do impulso deslocado. Então, se o impulso delta de t se um impulso delta de t tem área unitária, o seu deslocamento também vai ter área unitária. E, portanto, eu posso utilizar esta propriedade aqui, ó. A área de um impulso é unitária, ou seja, isso aqui vai ser x de t grande. Ou, falado de outra forma, nós vamos ter multiplicar uma função por um impulso em um lugar qualquer. Esse impulso ocorre em t igual a t grande. Por que esse impulso ocorre em t igual a t grande? O impulso ocorre onde o argumento da função se anula. Ó, a função impulso ela é definida como 0 para t diferente de 0 e indeterminada em delta igual a 0. Então, quando o argumento da função é nulo, a função se encontra naquele ponto no argumento é nulo. Então, nesse caso aqui, ó, o argumento t que anula, desculpe, o valor de t que anula esse argumento é t igual a t maiúsculo. Como quando t for igual a t maiúsculo, eu tenho a função ocorrendo no ponto t igual a t maiúsculo. Então, retornando. Multiplicar uma função por um impulso deslocado equivale a tomar o valor da função no ponto em que o impulso ocorre. Então, mais uma vez, eu estou aplicando uma propriedade de amostragem do sinal original contínuo azul através do produto com uma função impulso unitário. De maneira geral, a integral de um impulso, deixa eu mudar aqui, de maneira geral, sim, então tem uns exemplos aqui, ó, deixa eu só mostrar esses exemplos. Vou fazer aqui novamente, para a gente deixar mais didático, né? Então, ó, calcular essa integral aqui, ó, de menos a mais infinito, delta de t é elevado a menos j ômega t dt. Então, eu tenho, ó, uma função, que é essa exponencial complexa, multiplicada pelo impulso. Então, qual é a integral de menos a mais infinito de uma função multiplicada por um impulso? É igual à função no ponto em que o impulso ocorre. O impulso ocorre onde o argumento de t se anula. O argumento que anula, o valor de t que anula o argumento aqui é t igual a 0. Então, esse impulso ocorre em t igual a 0. Portanto, multiplicar uma função por um impulso equivale a avaliar a função no ponto em que o impulso ocorre, que é 0, e, portanto, isso aqui é a unidade. Outro exemplo aqui, ó, de menos a mais infinito, de delta de t menos 2 cosseno de π vezes t sobre 4 dt. Novamente, eu tenho uma função que multiplica um impulso, agora deslocado, né? Então, ó, quando eu tenho a integral de uma função multiplicada por um impulso, é igual àquela função avaliada no ponto em que o impulso ocorre. O ponto em que o impulso ocorre é o ponto em que t em que o argumento da função delta se anula. O argumento de delta se anula quando t é igual a 2. Então, quando isso aqui t é igual a 2, cosseno de π sobre 4 vezes 2 é igual a cosseno de π sobre 2, que é 0. Um outro exemplo
que é o exemplo 2. 2 módulo de x menos t delta de 2 menos t. Aqui é uma pegadinha. Ha! Uma pegadinha do Rodrigo aqui, ó. Uma função multiplicada por um impulso deslocado, né? É igual a função no ponto t em que o impulso ocorre. Faltou o dt. No ponto t em que o impulso ocorre. O impulso aqui, ó, ele ocorre no ponto t em que o argumento se anula. Qual o valor de t que anula este argumento? É o valor t igual a 2. Quando t for 2, eu tenho 2 menos 2 e tenho nulo. Então, isso aqui é delta de zero. Então, a função, o impulso ocorre no ponto t igual a 2. Portanto, o resultado dessa integral é a função avaliada em t, no ponto t em que o impulso ocorre. A gente pode também pensar nas vizinhanças de t, né? Então, o que acontece nas vizinhanças do impulso quando eu integro esse impulso? É o caso, então, desses dois exemplos aqui, ó. A integral de menos infinito até zero vai ser nula antes do impulso, porque a integral não está inserindo no seu argumento o impulso. Deixa eu só escrever novamente isso aqui de uma maneira mais clara, né? Ó. A integral de menos infinito a zero de delta t dt vai ser igual a quê? Depende, como em zero há uma indeterminação, esse intervalo de integração ele tem que ser considerado se ele vai ou não englobar a função impulso. Então, se eu integro de menos infinito a zero menos, ou seja, em um instante infinitesimal anterior a t igual a zero, a integral não inclui o delta de t, ou seja, nesse intervalo aqui, de menos infinito a zero menos, a função delta é nula, e portanto a integral é nula. Se eu incluir o intervalo 0 mais, eu estou falando do instante exatamente posterior ao instante t igual a zero. Nesse instante, a função delta está incluída, porque ela só existe para t igual a zero. Neste caso, a integral é a unidade, porque o impulso tem área unitária. Então, se o intervalo de integração englobar a função impulso, não interessa onde ela esteja, pode estar deslocada ou na origem, se o intervalo de integração englobar a função, então a integral é 1. Se não englobar, a integral é nula, porque a função é zero fora do ponto em que ela ocorre. Uma outra função importante é a função de grau unitário. A gente chama de U de t e foi introduzida por Heaviside, né? E também é chamada de função de Heaviside. Ela é 0 para t menor que 0, 1 para t maior que 0 e tem uma indeterminação em t igual a 0. Então é um degrau, tá? É muito utilizado, por exemplo, na análise de circuitos elétricos. E existe uma relação estreita entre o degrau e o impulso. Então, só para a gente ver aqui qual é essa relação, vamos considerar essa integração aqui, ó. Integral de menos infinito a t do impulso delta de tal de tal. Então, deixa eu só colocar aqui na lousa. Então, nós temos, ó, eu quero avaliar essa integral aqui, ó, de menos infinito a t de delta de tal, certo? Se t for negativo, quer dizer que o intervalo de integração... Bom, primeira coisa, essa função impulso aqui, ela ocorre em tal igual
a 0. Ok? Então, se t for 0, for menor que 0, quer dizer que eu estou pegando um intervalo de menos infinito a um valor menor que 0 e o impulso não está acontecendo nesse intervalo. Portanto, como o impulso está fora do intervalo, essa integral é nula para t menor que 0. Quando t for maior que 0 e englobar essa função impulso, eu vou ter a área sobre o impulso unitário, que é a unidade, quando t for maior que 0. E para t igual a 0, eu tenho uma indeterminação. Bom, então, que função é aqui? Eu tenho 0 para t menor que 0 e 1 para t maior que 0. É a função U de t. Portanto, U de t é igual à integral acumulada da função impulso unitário. Como U de t é a integral da função impulso, a função impulso, portanto, é a derivada do degrau unitário pelo teorema do cálculo. A gente usa muito a função U de t, a degrau unitário, para representar um sinal causal, né? Então, por exemplo, E elevado a menos AT para qualquer t é um sinal não causal, ou seja, ele existe para t menor que 0 e t maior que 0. Mas se eu quiser representar uma exponencial causal, é só eu pegar esta exponencial e multiplicá-la por U de t. Por quê? Porque em t menor que 0, U é 0. Portanto, para t menor que 0, tudo que tinha valor em t menor que 0 na exponencial vai ser anulado pelo produto. Para t maior que 0, a função U de t é 1. Portanto, para t maior que 0, eu vou ter exatamente a função E elevada a menos A de t, que é isso aqui, ó. Então, eu transformei uma função não causal em uma função causal. Isso aqui, por exemplo, seria a resposta de um circuito RC após você ligar uma chave com o capacitor carregado. Eu não vou entrar em detalhes nessas funções não, mas aqui mostra as operações de deslocamento do impulso. Então, ó, por exemplo, U de t é essa função aqui, ó, na figura, mais a superior à esquerda. Se eu desloco à direita, eu tenho U de t menos delta, onde delta é o valor do deslocamento. Se eu desloco à esquerda, eu tenho U de t mais delta, onde delta também é o valor do deslocamento. Se eu rebato a função, ou seja, se eu escalono a função por menos 1, então eu estou multiplicando por menos 1, eu vou ter, para t menor que 0 continua 0, e para t maior que 0 eu tenho 1, menos 1. Eu posso deslocar essa função para a direita ou para a esquerda e tenho essas duas representações. Eu também posso rebater a função U de t. Ó. Rebater significa fazer a reversão temporal, fazer t igual a menos t. Então, tudo que é positivo vira negativo, está aqui, ó. E tudo que vale para t negativo vale para t positivo, está aqui. Então, essa é a função U de menos t. Quando eu faço um rebatimento na função, o deslocamento à esquerda vai aparecer agora com o sinal negativo. Ó, se o argumento da função é positivo, a função original, U de t, um deslocamento negativo, ou seja, t menos delta, equivale a um deslocamento à direita. Se agora eu tenho o sinal rebatido, U de menos t, um deslocamento negativo, ou seja, menos t menos delta, equivale a um deslocamento à esquerda. E da mesma forma, quando eu tenho essa função rebatida, se o deslocamento é positivo, ou seja, menos t mais delta, eu tenho um deslocamento à direita. Tá? Cuidado com essa confusão, que isso às vezes confunde na solução de alguns exercícios. Outra coisa importante é que a gente pode representar a função pulso unitário por essa relação entre degrau unitário. U de t seria esse gráfico superior. U de t menos tal seria a U de t deslocada para um valor de tal. Se eu faço a subtração das duas, ó, nesse intervalo eu tenho 0 para U de t, 0 para U de t menos tal. Então 0 menos 0 vai dar 0. Nesse intervalo aqui, ó,
de 0 até tal, eu tenho 1 para u de t e 0 para u de t menos tal. Então, 1 menos 0 vai dar 1. Neste intervalo, eu vou ter 1 para u de t, 1 para u de t menos tal. Então, 1 menos 1 vai dar 0. Multiplico isso, essa resultante aqui, por 1 sobre tal, e eu tenho exatamente a função pulso unitário. Se não tivesse essa u de t menos tal aqui, eu teria uma função retangular deslocada, que é o que está mostrado aqui. Ó. A função retangular seria este u de t deslocado para menos tal sobre 2, que é representado por u de t mais tal sobre 2, este u de t deslocado para mais tal sobre 2, que é representado por u de t menos tal sobre 2, e a subtração dos dois, que daria, portanto, ó, a função retangular. Como a gente está vendo aqui, ó, qualquer função retangular dessa forma aqui, não interessam os valores de deslocamento, qualquer função retangular pode ser obtida subtraindo-se dois impulsos deslocados, tá? Um do outro. Toda vez que eu tenho um impulso menos um impulso deslocado, a função resultante é uma função retangular. Os valores do pico dessa função retangular serão dados de acordo com esses fatores que eu vou multiplicar ou não. Então, só para a gente ver como a representação de funções por um degrau unitário pode simplificar, considere esse gráfico aí em que eu quero calcular a derivada dessa função. Então, deixa eu fazer aqui, vou fazer na lousa para a gente ver o que é que vai acontecer. Então, eu teria essa função aqui, deixa eu só desenhá-la. Neste ponto aqui eu tenho 2, aqui é 1 e aqui é menos 1. Aqui eu tenho 0, 1, 2, aqui 3 e aqui 4. Bom, eu quero calcular a derivada disso aqui. Então, para calcular a derivada, eu tenho que representar essa função, né? De alguma maneira. Como são todas funções retangulares, então eu vou poder representar essa função como deslocamentos e subtrações da função degrau unitário. Então, ó, essa primeira função retangular aqui, ó, ela começa em 1 e termina em 2. Então, a gente representa essa função como sendo u de t menos 1, que é onde ela começa, menos u de t menos 2, que é onde ela termina. Como ela vale 2 nesse intervalo, eu tenho que multiplicá-la por 2. Outra função aqui, ó, é essa função. Essa função aqui, ela vai ser u de t menos 2, que é onde ela começa, menos u de t menos 4, que é onde ela termina. Mas ela nesse intervalo vale menos 1, então menos aqui. Ó. E a última função seria, como ela dura infinitamente, essa função aqui, ó, seria isso e isso, que é o u de t menos 4. Ou seja, u de t deslocada para o instante t igual a 4. Então, essa função é a função geral. Eu vou só rearranjar os termos aqui, ó. 2u de t menos 1. Vamos fazer a magiquinha. Opa, apareceu tudo aqui, ó. Então, ó, só rearranjei os termos. 2u de t menos 1 vezes menos 2u de t menos 2, menos u de t menos 2, mais u de t menos 4, com outro mais u de t menos 4, dá mais u de t menos 4. Aí 2 com menos 2 com menos 1 aqui, ó, dá menos 3. E aí eu vou derivar isso aqui, ó. Então, seria 2 vezes a derivada de u de t menos 1, menos 3 a derivada de u de t menos 2, mais 2 vezes a derivada de u de t menos 4. D. De novo, vamos fazer a magiquinha aqui. Fazendo a mágica, então, eu tenho essa derivada, mas quem é a derivada
do degrau unitário, é o próprio impulso unitário. Como o degrau está deslocado, vai ser então um degrau deslocado para a posição 2, t igual a 2 multiplicado por 2, menos 3 vezes a derivada do impulso, aqui é t menos 1, desculpe, t menos 1, 3 delta de t menos 2, mais 2 delta de t menos 4. Então, isso aqui seria um impulso deslocado para a posição 1. Então, ó, o impulso para a posição 1, a gente representa para cima, coloca um 2 para dizer que ele tem uma área de 2, né, já que o 2 está multiplicando o impulso. O impulso na posição 2, de área 3, e o impulso na posição 4, de área também 2. Então, essa seria a derivada do meu sinal retangular dado por esse gráfico aqui. Então, você vê que a função degrau unitário permite a gente também calcular derivadas desconhecidas. E observe o seguinte, ó, que o tamanho desse valor, então a função o valor da função nas descontinuidades, ó, o valor da derivada o valor da derivada de uma função retangular, né, ou de um conjunto de funções retangulares, é igual ao impulso nas descontinuidades, cuja área do impulso vai ser igual ao tamanho da descontinuidade. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse ponto 1, houve uma descontinuidade de 0 para 2, para cima, então positivo. Então, vai ter uma descontinuidade positiva, então o impulso vai ser positivo de valor de área 2. Aqui houve uma descontinuidade em 2 de 2 para menos 1, então houve uma descontinuidade de 3 em amplitude. Como foi de um valor maior para um valor menor, eu tenho um impulso de área menos 3, então eu represento ele para baixo, e daqui houve uma descontinuidade para cima, né? Então eu tenho um impulso de valor 2, ó, que ele foi de menos 1 para 1, teve um impulso de descontinuidade igual a 2. Outra função, para finalizar, é a função sinal, ou finalizar não, ainda tem mais uma. A função signum é a função que vale menos 1 para t negativo e mais 1 para t positivo, ou seja, é a sinal de t. Se t é negativo, o sinal dele é menos 1. Se t é positivo, o sinal dele é mais 1. E na origem há uma descontinuidade, uma indeterminação. Nós podemos obter a função sinal fazendo, ó, u de t menos o valor rebatido, está aqui, ó, u de t seria esse gráfico de cima. U de menos t, que é ele rebatido, seria o gráfico de baixo. Fazer um menos o outro fica 0 menos 1, que dá menos 1, e 1 menos 0, que dá mais 1, e a descontinuidade na origem. Eu também posso obter dessa forma, 2 vezes u de t, então isso aqui vai para 2, e subtrai de 1. Então, 0 menos 1 vai dar menos 1, e 2 menos 1 vai dar 1. E, por último, agora sim, eu tenho a função de interpolação, ou chamada função sinc. A função sinc, ela vai ser muito utilizada quando a gente for lidar com a amostragem, né? Que é o teorema da amostragem, mostra que essa função sinc, na verdade, é a função de interpolação ideal. Ela é uma função par, ou seja, ela tem simetria par em relação ao eixo horizontal. Ela tem amplitude unitária na origem. Ela é dada por essa relação. Sinc de x é o seno de x sobre x. Quando x é zero, ou t, né, seno de t sobre t, quando t é zero, nós temos uma indeterminação, 0 sobre 0. Então, aplicando o L'Hopital, vai dar cosseno e a derivada vai dar 1, vai dar cosseno de 0 que vai dar 1, e, portanto, nós temos a unidade na origem. E ela tem zeros, ó, nestes pontos, que são múltiplos de π, mais ou menos π, ó, aqui e aqui, mais ou menos 2π, aqui e aqui. E também ela tem uma oscilação cujo valor máximo vai decaindo proporcionalmente a 1 sobre x. Tá? Então, essa função vai ser muito utilizada
E é importante que vocês observem que os pontos de nulo da função ocorrem em múltiplos de π, tá? Quando o argumento da função é um múltiplo de π, tá? Então, vamos lá. Só para que fiquem registrados aqui, eu coloquei algumas propriedades básicas das funções senoidais, mas vocês encontram isso nos livros textos ou na internet também, que são as propriedades trigonométricas, assim como essas aqui. Então, aqui eu termino a aula referente a sinais, então a gente finalizou essa parte de sinais, e na próxima aula nós vamos ver os sistemas e suas propriedades. Então, muito obrigado, pessoal. Até a próxima.